Olá a todos, eu sou Nailce Machado, regente do Coral Municipal de Santos, coro que este ano está comemorando seus 30 anos de existência. E aqui eu estou hoje nessa série falando em coro, com Dagoberto Feliz, que dispensa apresentações, meu professor, meu eterno professor do Conservatório Municipal de Cubatão, que vem falar aqui para a gente um pouquinho da importância do canto para o ator e também da atuação para o cantor, né? Dago, eu agradeço você ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com você. E eu quero que você fale um pouco da sua história aí com o canto, com o teatro, e depois a gente segue para as perguntinhas. Beleza. Olá, obrigadíssimo. Nesses tempos estranhos é bom a gente se encontrar, mesmo que nesse formato. Com E vamos certeza. lá. E vamos lá. Daqui a pouco a gente já vai botar para quebrar novamente. Então, a minha formação é de músico, como pianista, né, conservatório, depois, lá pelas tantas, uns 16 anos por aí, já faz tempo, eu comecei a cantar num coro, que era o Coral da Universidade Católica de Santos, com o regente Juan Manuel Serrano Júnior, que Sim. foi um dos meus mestres. Eu tenho que tomar cuidado para não emocionar, olha que horror. Então, um dos meus mestres. Aí depois tem muita história. Aí tem uma faculdade de Direito no meio também, mas está lá encostadinha. Nossa, como eu, uma faculdade de direito, a gente tenta fugir da arte, mas não tem jeito, né? Não, não, mas ajuda, mas ajuda. Sim, Faz a gente pensar, faz a gente ter senso crítico, é legal. sim. E lá pelas tantas, a partir desse envolvimento com o canto coral, dentro do Cucas, eu, em algum momento, já também não sei mais que ano, eu fui professor do Conservatório de Cubatão. É melhor não falar o ano dessa época, porque foi quando você Não. foi meu professor. Uhum. Aí, e encontrei, já lá por lá de 77, com alguém muito importante, inclusive para Cubatão e para o Brasil, né, que foi o seu Rodrigo Augusto Pinto Com Tavares, certeza. que é que é o fundador do Grupo Rinascita, né, do qual eu fiz parte também durante um tempo. E lá pelas tantas, apareceram outras pessoas que talvez interessem aqui para a gente. Um deles é o Marcos Leite, de quem eu tenho bastante respeito. São esses, musicalmente, são os grandes três mestres na minha vida, né? O Marcos Leite nos arranjos, o Rodrigo com a forma e com a informação musical que ele usava principalmente com orquestra e com música antiga, e o Juan com uma prática de regência que era imprescindível, né? Uma prática de ensaio. Além de outros, a gente pode falar deles daqui a pouco. E lá pelas Santos aparece o teatro como direção musical e eu começo a aplicar as técnicas de coral dentro de um ensaio teatral, principalmente na parte de direção musical. E isso começa a ampliar uma, uma possibilidade de atuação na área teatral. Isso antes de pensar em ser ator, essas coisas todas, né? Então eu trabalho bastante tempo com direção musical, mas com todos os conceitos que vinham do canto coral, né? Isso vai vazar para os alunos de artes cênicas, em algumas escolas, em alguns cursos esporádicos, e mesmo em preparação de elenco para não especificamente musicais. Claro que musical vai diretamente para o assunto, mas independente de ser um espetáculo musical, se for um espetáculo que as pessoas não cantem, o, os conceitos do cantar em coro estão sempre presentes quando eu encaminho um trabalho na área teatral. E uma coisa que eu falo sempre para os atores é assim: cantem pelo menos
2 anos. 2 anos, assim, é o mínimo de canto coral. Então, você saber a importância de escutar o outro, né? A importância de se escutar, de preservar a sua individualidade dentro de um núcleo social, para que isso possa acontecer num produto final, né? Isso me ajuda não só no canto coral, não só no teatro, mas nestes tempos que a gente está vivendo na vida, né? Se você preservar a sua individualidade e escutar o coro da humanidade que está na sua volta, quem sabe, e eu acredito nisso utopicamente, o mundo pode ser bem mais gostosinho de se viver para todos e não somente para alguns. Sim, eu acho que cantar em coro tem esse exercício de democracia, não é? É, de mostrar que você não perde a sua individualidade, você não perde o seu eu, você é uma pessoa, né? Mas você tem que aprender a conviver com as diferenças, com o que cada um tem de bom, com o que cada um tem de ruim. Então, além de tudo, é um exercício de convivência na sociedade, né? E voltado para o coro, a questão de cada vez mais o cantor precisar se expressar cenicamente, porque a gente tem hoje em dia uma dificuldade de levar a arte para um público que está aí com um estímulo visual muito grande. Então, não basta só o estímulo auditivo da boa música, né? Mas é preciso do estímulo visual, além de tudo. Aquela música precisa passar através da expressão cênica. Então, cada vez mais eu tenho falado com os atores isso, com os meus cantores isso, né? Que o cantor, ele precisa da expressão cênica. Por mais que ele não atue, ele não tenha uma atuação cenicamente falando, mas ele precisa se expressar cenicamente, ele tem que mostrar aquela mensagem musical através da sua expressão, através do seu sentimento, e é muito difícil você passar o seu sentimento, né? Uhum. Então, Tem uma preocupação cênica, quer dizer, quando você está em cena, seja no palco, seja num vídeo, seja sei lá, em qualquer lugar, você cria símbolos, né? Claro, quando você está no canto coral, você tem um símbolo auditivo que está ali presente, mas você tem um símbolo visual. E aquele símbolo vem junto com a audição. E a partir do momento que você tem controle sobre o que você está cantando, junto com outras pessoas, artisticamente é muito mais interessante quando você também escolhe gestos, no sentido grande da palavra, gestos que contribuam para aquilo que você está querendo dizer junto com todo mundo. O que não quer dizer que você vá ser compreendido, mas você tem que é bom você ter uma consciência para que não haja ruído na sua comunicação. Sempre haverá, porque a comunicação depende do outro. Mas você tentar se conscientizar mais de como você está sendo visto, além do que você está sendo ouvido. E ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado com uma grande pesquisadora novinha, né? A gente estava falando de 1977, a Marcela, chama Marcela Vicentini, e ela vem através de uma pesquisa que ela está fazendo em cima de viewpoints, que é uma localização geográfica. Eu estou reduzindo isso, não sou um pesquisador nesse sentido, eu estou reduzindo isso, mas assim, uma conscientização de onde você está dentro de um palco em relação às outras pessoas que estão ali com você e como isso está sendo visto. Isso tem me auxiliado, e Marcela principalmente tem me auxiliado bastante nessa conversa com os atores, ou mesmo com os cantores, quando eu trabalho com coro, com coral também, entendeu? Então é um estar em cena, sabendo que você está sendo visto, e a cada movimento que você faça, isso significa alguma coisa, isso produz algum símbolo. E se você se move aleatoriamente, a sua
a visão do público em relação a você poderá também ser aleatória. E aí você perde um momento que poderia ser interessante de uma comunicação melhor com o público. Ah, interessante, professor. Vou pesquisar isso aí também. Vou pesquisar porque é Nossa, algo muito interessante. Aí, é, é, tem me facilitado a vida, assim, a sempre, vida. sempre aprendendo com você, professor, sempre. Eu agradeço então imensamente essa sua participação. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, que a gente ia ter assunto, mas a gente precisa deixar aquele gostinho de quero mais, né, no nosso público. Então eu Sim. agradeço você por participar dos nossos 30 anos, que a gente está comemorando de uma forma diferente por conta da pandemia, mas a gente não pode deixar de comemorar a vida de um coro que tem 30 anos de história, né? Então, essa história passou pelo Juan, essa história passou por Roberto Martins, que conviveu com o Juan, e, enfim, passou com todos, né? E a gente precisa colocar isso sempre agora na internet, mas colocar nos livros, colocar na história, porque realmente é uma história que vale a pena contar numa cidade que tem uma efervescência cultural tão grande como Santos. Eu agradeço a sua participação e eu quero que você deixe a sua palavra final aí pra gente. Pegando o gancho que você acabou de falar, memória, né? Não percamos a nossa memória. Não percamos a nossa memória, pois nesse momento, e eu escutei isso de algum amigo meu agora há pouco tempo, assim, da Cláudia Shapira, que é uma grande atriz, diretora, figurinista, e assim, nós que trabalhamos nessa área, temos sim nesse momento a obrigação de deixar impresso, nesse caso, o que a gente está achando disso, né? Porque essa história é a que vai ser contada. Exatamente. O artista tem esse papel de registrar isso e no futuro as pessoas vão ver o que aconteceu nessa época através do que os artistas expressaram, né? Eu agradeço então a você, agradeço a vocês que estão nos assistindo e a gente continua com a nossa série Falando em Coro, mas sempre em casa. Então, fique em casa, fique conosco com o Coral Municipal, mas fique em casa. Um abraço a todos.